Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos começando pela TV Diário o programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje eu trago uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu admiro e tenho muito respeito. A Priscila Conte Vieira. Ela é psicóloga, ela é palestrante internacional, professora, escritora e mentora. Atua na psicologia clínica, é especialista em psicologia positiva e em terapia cognitivo-comportamental. Tem uma coluna semanal na revista Boa Forma chamada Terapia e Felicidade. Olha que sensacional. É professora do Rubin Institute, que é dos Estados Unidos, mas tem braço no Brasil e tem braço em Portugal. O tema de hoje será resiliência. Priscila, que honra, que privilégio, que bom lhe receber aqui na nossa querida TV Diário. Que alegria estar aqui podendo falar sobre um assunto que tanto nos encanta e que estudamos juntos, né, Jurani? Pois é, Priscila, o que é resiliência? Às vezes eu acho até que algumas pessoas podem confundir resiliência, né? E podem mesmo, porque pelo termo da física que a gente estuda lá na escola, a resiliência é a capacidade de você voltar à sua forma antes de algum problema, de alguma dificuldade. Mas a psicologia positiva, ela entende a resiliência de uma forma muito mais legal. É a tua capacidade de crescer, de melhorar perante uma adversidade. Então, quem você era antes passa pelo problema e você se torna uma versão melhorada de si mesmo, ou seja, uma pessoa mais resiliente, de acordo com tudo que você viveu e enfrentou na sua vida. Então nós podemos dizer que os problemas são bons quando se trata de resiliência. Com certeza! Se a gente não passa por dificuldades, a gente não vai melhorar. Então, assim, todos os seres humanos são resilientes. Ponto. Né? Que fala assim, eu não tenho resiliência. Mentira, todos temos. Alguns mais, alguns menos. Isso depende muito da nossa vida, dos problemas corriqueiros, da nossa criação, da forma como a gente enfrenta eles. Mas os problemas, eles se fazem necessários, afinal, só não tem problema quem não está mais aqui, né? Existem muitos benefícios quando a gente consegue trabalhar e avançar na resiliência, né, Priscila? Tanto pessoal como profissional, não é? Em todos os sentidos, Jurani, a gente desenvolve uma autoestima cada vez maior, porque quando a gente percebe que estamos dando conta daquele problema, a gente vai se sentindo mais potente, mais preparado para enfrentar muitos outros que vêm adiante. Então, um profissional que está no mercado de trabalho, ele vai se tornando cada vez mais resiliente conforme ele vai crescendo naquela profissão, conforme ele vai enfrentando os problemas, entregando os resultados, ele vai crescendo cada vez mais. Claro, tem pessoas que estão mais dispostas a esse crescimento do que outras. Então, é um convite aqui para todo mundo olhar todos os problemas que acontecem no dia a dia como um convite para o aprimoramento. Quando você fala tem pessoas que estão mais dispostas para esse crescimento, a gente pode interpretar que todo mundo pode crescer, que todo mundo pode evoluir. Agora, começa por uma palavra simples que talvez não seja tão simples, que é decisão, não é isso, Priscila? Acertou, né? A gente consegue muitas vezes passar por uma situação e crescer sem perceber. Mas talvez você já tenha ouvido a frase: o problema nunca é o problema, mas a forma como você lida com esse problema que pode sim ser um problema. Então, como que está a tua capacidade por aí para lidar com esses problemas? E como que você pode se capacitar ainda mais para passar pelos desafios de uma forma um pouco mais leve? O que você escolhe? Sofrer, se vitimizar, ficar falando que a vida não funciona, que nada dá certo, ou enfrentar? O famoso vai com medo mesmo, ele faz parte, a gente precisa enfrentar. Priscila, eu estava vendo nas redes sociais, eu não lembro porque eu vejo muita coisa nas redes sociais, muito voltado para a área do desenvolvimento, e tem uma frase que foi atribuída ao Charlie Chaplin, eu não sei se é dele, tá? Que diz o seguinte: nada dura a vida toda, nem mesmo os problemas. Perfeito! É só a gente parar para pensar, aqui e agora, você tem algum problema? Porque se você tiver, a gente precisa resolver. Tá. Mas a gente aumenta muitos dos nossos problemas. Então, um bom questionamento que eu trago para alguns momentos é pensar assim, tá bom, este problema que eu estou achando gigante no dia de hoje, o que ele vai falar sobre mim daqui a 5 anos? Daqui a 2 anos?
É. Muitas vezes a gente não vai nem lembrar que esse problema existiu na nossa vida. Então, será que a gente não pode pegar mais leve, encontrar uma solução, encontrar um caminho, rumar, fazer acontecer e se livrar daquela situação? Não é o fim do mundo. Eu tenho um livro que eu publiquei, que inclusive eu distribuo ele online, gratuitamente, a forma de e-book, e tem uma passagem que eu digo assim: leve a vida menos a sério, porque às vezes a gente leva tudo muito a sério, né? Não é, Priscila? E muitas vezes é necessário que a gente diminua essa intensidade dessa seriedade com o que acontece em nossa volta, com o que acontece com a gente, né? Perfeito, Jurani. E nesse sentido, uma pessoa que me inspira muito quando nós vamos ler é Viktor Frankl, que escreveu o livro Em Busca do Sentido, que ele conta da experiência que ele viveu num campo de concentração, preso naquele ambiente que é inóspito, que é horrível, que acho que nada do que a gente vive hoje pode se comparar àquela época, aqueles tempos, né, com as câmaras de gás, e ele encontrou um sentido, um propósito que fez com que ele passasse por tudo isso de uma forma um pouco mais leve para sobreviver. Então, muitas vezes a gente não pode florear falando que os problemas são lindos, incríveis, maravilhosos. Não é isso. Mas tenho um problema e o que farei com ele? E qual é a minha estratégia? E como posso olhar para ele de uma forma mais leve de crescimento? A psicologia positiva, ela traz um termo muito legal, que é o crescimento pós-traumático, e não só o estresse pós-traumático. Então, a gente cresce depois que a gente passa pela situação. Mas será que não podemos parar antes e observar como que devemos lidar de uma forma melhor no futuro para que a gente cresça com essas situações que nos acontecem? Você falando aí, eu estava lembrando de um curso que eu fiz de coach por excelência com a queridíssima Suzy Fleury, que é uma pessoa que eu respeito demais, ela é da Academia Emocional lá aí de São Paulo. Não, você está em Curitiba, né, Priscila? Bem criativo. Ela é da Academia Emocional de São Paulo, acho que eu fiz em 2015, se eu não me engano, e ela deu um exemplo naquela época da régua de potencialidade das coisas que acontecem. Aí o que ela disse, anota no papel e vê realmente qual é a potencialidade do que aconteceu com você, do que está acontecendo com você, porque às vezes a gente coloca muita força no que está acontecendo e às vezes ele não mereça aquele problema, aquela força toda, né, Priscila? Perfeito. A gente fala muito dos 4 P's, que é uma regrinha que me facilita muito a vida, que eu implemento, que passo para os mentorados, que passo para os meus alunos e pacientes. Primeiro de tudo, quando você está numa situação desafiadora, pause. Pausa tudo. Quantas vezes vocês aí dentro do trabalho não têm vontade de explodir, de falar um monte de besteira? Antes que isso aconteça, pause. Permissão para ser humano. O que eu estou sentindo? O que está acontecendo dentro de mim? Por que está assim, né? Terceiro, perspectiva. Como que está ao meu redor? O que é isso? Será que eu já passei por isso antes? Como que eu lidei de uma outra maneira que acho que funcionou num momento anterior? E daí sim vem o plano. Então, não é para você reagir a esse problema com a tua linguagem comportamental anterior, que talvez seja de explosão e te leva para menos resiliência. É para você conseguir criar um novo repertório comportamental, visando teu crescimento, visando ser uma pessoa ainda mais resiliente. Aí, Priscila, a gente falando nessa resiliência, que é tão importante para a nossa vida pessoal e nossa vida profissional, ser seletivo no que eu vou ver, eu pelo menos, Priscila, de alguns anos para cá, desde quando eu fiz a certificação internacional em psicologia positiva pelo Roy Bean Institute, apesar que eu não sou psicólogo, mas eu fiz essa certificação, tá? Eu aprendi a ser mais seletivo no que eu vejo, aonde eu ando, no que eu quero participar. Às vezes, não é que a gente vai, eu vou botar entre aspas, se afastar das pessoas, mas eu posso ter o poder de decidir o que eu quero ouvir e o que eu não quero ouvir, tá? Essa seleção, ser seletivo, é importante para a resiliência, é importante para o meu bem-estar mental. Sim. Critério é uma força de caráter e ela é bem importante, mas a gente precisa aprender a utilizar ela numa zona de força, nem a mais nem a menos.
Tá. Então, ser seletivo, ser criterioso, vai fazer com que você chegue onde você quer chegar. Então, se você quer crescer, por que que você está passando por um desafio no teu trabalho? Por que que você vai conversar sobre isso com uma pessoa que você não admira no trabalho? Não adianta. Então, ser seletivo também é entender quais as pessoas que vão caminhar comigo, quem eu quero ao meu lado, quem me inspira, o que que eu vou assistir para eu validar o meu próprio tempo e assim eu crescer com ele, né? Ter com quem se apoiar. Mas, ao mesmo tempo, se alguém for seletivo demais, criterioso demais, a gente vai fechar essa nossa perspectiva. E a perspectiva é importante para a gente conseguir achar soluções. Então, nem de menos e nem de mais, né? Conseguir olhar ao redor, conseguir entender o que quero, o que faz sentido para minha vida, se aquilo é falta do que fazer, se eu quero aquilo, né? Se eu quero aquela pessoa para conviver, se eu quero aquela pessoa só para sair de vez em quando, tá tudo bem. Mas a gente só consegue ser seletivo quando a gente sabe o que a gente quer. Então, acho que fica aí para o pessoal de casa também pensar, né, Jurani? O que A gente eles tem que querem? tem que ter muito cuidado com julgamentos, né, Priscila? E a gente tem que procurar entender as pessoas como elas são. O ser seletivo é você ter esse olhar e esse cuidado para você ir ao encontro do que pode contribuir com você. Apesar que os erros também contribuem muito com a gente, tanto os nossos como os dos outros, né, Priscila? Meu Deus, se a gente pudesse aprender cada vez mais com os erros dos outros, nós não cometeríamos muitos deles. Mas o problema não é nem cometer os erros, mas aprender, né? Se a gente comete o tempo inteiro e só fica falando desculpa, não adianta de nada, você não está melhorando a sua resiliência. Agora, cometi um erro, estou me sentindo culpado, responsável. Ok, o que eu preciso aprender aqui? O que que aconteceu que eu perdi o controle? O que que eu posso fazer de diferente de uma próxima? Porque só continuar no mesmo erro, você vai criar uma bola de neve e não vai desenvolver em nada a sua resiliência. Priscila, nós estamos indo para o intervalo começar, impressionante como passa rápido. Que bate-papo sensacional com a Priscila Conte Vieira, psicóloga, palestrante internacional, professora, escritora e mentora, atua na psicologia clínica, é especialista em psicologia positiva em terapia cognitivo-comportamental, tem uma coluna semanal na revista Boa Forma, chamada Terapia e Felicidade, tá? É professora do Hope Institute dos Estados Unidos, com braço no Brasil e em Portugal. Priscila, depois do intervalo comercial, eu gostaria que você pudesse trazer para a gente como a pessoa pode desenvolver melhor ainda ou mais a sua resiliência. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta aqui na TV Diário conversando com a Priscila Conte Vieira. A gente volta já.